reais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Momentos em que a Siri e a Alexa causaram problemas. Em 2018, um papagaio da Inglaterra percebeu que sua dona sempre falava com a Alexa e sempre pedia coisas pra ela. Com o tempo, ele descobriu que dava pra pedir comida por ela, incluindo as suas comidas favoritas. Então, do nada, o entregador batia na porta da mulher entregando comida pro louro. E até hoje, ele já gastou mais de 6 mil reais da mulher só em comida. Em 2023, um professor de basquete estava usando um relógio da Apple e ativou a Siri sem querer. E sem perceber, ligou pra polícia durante a aula. O problema foi que bem nessa hora, o professor falou ótimo disparo, porque o estudante tinha feito uma cesta. A polícia achou que ele tava falando de tiros e mandou 15 policiais pro lugar. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Polônia, é proibido usar camisetas do ursinho Pooh, porque ele não tá usando calça e isso é considerado nudismo. Na Escócia, se alguém bater na sua porta e pedir pra usar o banheiro, você não pode recusar. E eu não sei se eu gosto ou não dessa lei. Na Tailândia, é proibido sair de casa sem roupas íntimas, mesmo que você esteja vestido. Então você que gosta de deixar o periquito solto, ficou aviso. Na Inglaterra, é proibido segurar um salmão com as suas mãos se as circunstâncias forem suspeitas, o que quer que isso signifique. Nos países do Caribe, é proibido usar estampa camuflada, porque podem te confundir com militares. Na China, é ilegal reencarnar sem avisar o governo. Então, se você tiver com planos de nascer lá na próxima vida, já dá uma ligada pra eles. Coisas mais nojentas que atores fizeram pra papéis. Pra filmar Titanic, a Kate queria ser o mais produtiva possível. Por isso, ela simplesmente não foi no banheiro, porque tirar as várias camadas de roupa que ela usava levaria mais de meia hora. Por isso, ela fez xixi nos tanques de água que eles usaram pra gravar o filme. Sim, dentro do próprio estúdio. Em Game of Thrones, a Emilia Clarke precisou comer um coração de cavalo durante uma cena. O coração não era de verdade, mas ela disse que esse treco tinha gosto de água sanitária e textura de slime. Pra gravar A Febre da Selva, a Halle Berry ficou sem tomar banho por mais de 2 meses. Ela tava no começo da carreira e queria ter certeza que o personagem seria o mais realista possível. Os melhores ou piores túmulos. Se você consegue ler isso, é porque tá pisando nos meus peitos. Eu te avisei que eu tava doente. Jesus chamou e a Kim atendeu. A Kim parece feliz, pelo menos. Essa pessoa deixou uma receita inteira de doce de chocolate na lápide. Por que não? E essa mãe deixou a receita de biscoito pros seus filhos. Achei fofo. Eu preferi uma pirâmide, mas tudo bem. Essa pessoa colocou um tabuleiro Ouija, que as pessoas literalmente usam pra conversar com pessoas que já morreram. Rei da praticidade, gostei. Bunda, pense em mim e sorria. Essa mãe fez uma caixa de areia pro seu filho poder brincar com o irmão mais velho. Um pouco fofo, um pouco mórbido. Tanto faz. Essa pessoa escreveu morto pra não ficar nenhuma dúvida. Ser eu é uma merda. Eu não duvido, amigo. Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Esse cara abriu uma cartela de ovos teoricamente normal, mas todos tinham 2 gemas. Esse abacate veio sem caroço, uma espiga de milho que tinha uma mini espiga de milho, esse Lay's que é do tamanho da embalagem de Lay's. Eu só queria saber como não quebrou. Essa cebola empanada que veio no formato de uma nota musical. Essa pessoa abriu seu pimentão e dentro dele tinham vários outros pimentões nascendo. A pessoa mais sortuda do mundo. Todos os salgadinhos tinham caído da prateleira. A surpresa desse Kinder Ovo tava encapsulada em outra camada de chocolate. Esse aí quase valeu o dinheiro que ele custa. Abriram uma mexerica e dentro dela tinha uma mini mexerica, uma uva mutada, 2 bananas em uma e um moranguinho em formato de coração. Os piores erros de empresas em redes sociais. No Dia das Mulheres, o Burger King fez um post no Twitter que dizia: o lugar das mulheres é na cozinha. A ideia da empresa era dizer que tinha muita diversidade de gênero nos seus funcionários, mas obviamente não funcionou. Para parabenizar as pessoas que completaram a Maratona de Boston, a Adidas enviou um e-mail que dizia: parabéns, você sobreviveu à Maratona de Boston. O problema? Tinha tido um atentado no meio dessa maratona que matou 3 pessoas e feriu 183. Eles foram cancelados. E por fim, alguns anos atrás, o ex-CEO do Twitter fez um post que na verdade era para ser uma DM, simplesmente negociando a compra da rede social. Publicamente. Brinquedos do McDonald's que foram banidos. Quando saiu Espanta-Tubarões, eles lançaram brinquedos temáticos do filme. O problema? Um dos personagens tinha esse formato. Os pais ficaram muito bravos e ele foi banido. Já quando saiu Minions, eles lançaram uma coleção de bonecos que falavam. Só que os pais perceberam algumas falas meio estranhas. It's staring at me. O restaurante falou que eles falavam palavras sem sentido na língua dos Minions, mas ele foi banido. Em 1989, o McDonald's colocou como brinquedo um óculos de sol. Só que os óculos eram muito mal feitos e várias crianças olharam direto pro sol usando ele achando que estavam protegidas. Deu bem ruim. O quão saudáveis são os
seus olhos. Pra descobrir, cobre um dos seus olhos e clica 2 vezes na tela. Agora, leia as letras. Todo mundo deveria conseguir ler isso aqui. E se você não conseguir, provavelmente precisa de óculos. Diminuindo um pouco, a maioria das pessoas ainda conseguem ler essas letras. E se você não consegue, também deve precisar de óculos. E é até aqui que a maioria das pessoas consegue enxergar. E se você enxerga, provavelmente a sua visão tá boa. Agora, se você consegue ler isso aqui, a sua visão é melhor do que a da maioria. Os seus olhos são ótimos, mas talvez não sejam perfeitos. E se você consegue ler isso aqui, a sua visão é perfeita. Porque só 1% das pessoas consegue ler esse texto. Eu tenho 7 graus e não consegui ver nem o primeiro. Esse é seu lembrete pra marcar um oftalmo e não ficar fazendo teste de internet. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. Bright, man. I honestly didn't think it would be that easy. O Japão é foda. Lá, alguns trens têm bancos que podem ser virados, pra você poder conversar com seus amigos ou ver a vista. Alguns lugares têm secadores de guarda-chuva. É só enfiar e ele sai seco. Ao invés de sabonete normal, alguns lugares têm esses sabonetes de parede, que dá pra lavar uma mão só. Os chicletes lá vêm com papeizinhos, pra você embrulhar depois de mascar e não jogar lixo na rua. Lá existe um comprimido de pasta de dente. É só comer que nem bala e escovar ou enxaguar a boca. Ele limpa seu dente e tira seu bafo. Alguns ônibus têm esse acessório, que te dá privacidade pra dormir e também bloqueando a luz. Alguns restaurantes te dão luvas de dedo pra comer comida gordurosa sem sujar as mãos. O protesto mais épico de todos. Em 2014, estudantes da Coreia do Sul cansaram dos seus pacotes de salgadinhos estarem cheios de ar ao invés de batata. E eles resolveram protestar. Como o escritório da empresa que fazia os salgadinhos ficava do outro lado do rio Han, os estudantes construíram uma jangada usando 160 pacotes de salgadinho e navegaram 1,5 km até chegar no escritório. Os pacotes estavam tão cheios de ar que a jangada permitiu 2 estudantes navegarem de boa no rio. O protesto funcionou porque mais de 200 pessoas foram ver a travessia e a empresa anunciou que ia tentar melhorar a questão do ar nos salgadinhos. Os estudantes doaram os pacotes pra caridade e não se tem notícia sobre se a empresa cumpriu a promessa ou não. Esse cara pintou sua casa inteira com canetinha. Ele começou o projeto em 2020 e usou 900 litros de tinta branca pra transformar as paredes em telas. E esse processo demorou 6 meses. O projeto começou no quarto e cada cômodo tem um tema. A cozinha, por exemplo, é cheia de desenhos de comida. Ele teve essa ideia quando pintou o quarto dele na casa dos pais e teve o sonho de ter uma casa inteirinha assim. No total, ele usou 2.296 canetinhas pretas. E depois de 2 anos pintando, o resultado foi uma casa inteira desenhada. E além da casa, ele já fez um carro, cabine telefônica, um ônibus, uma roupa de astronauta e tudo mais que você possa imaginar. Você moraria numa casa assim? Todo mundo sabe que papagaio fala, mas eu não sabia que eles conseguem imitar literalmente qualquer coisa. Um zíper, controle do ar. Isso aqui é bem melhor que um celular. E esse aqui ficou tão bom que parece uma gravação. Um barulho bem satisfatório. Kiana, você não vai me enganar. E esse aqui quase conseguiu. Animais imitando humanos. Esse cachorro levou um susto e gritou que nem uma pessoa. A dona queria tirar uma foto e eles posaram igualzinho. 1, 2, 3. Esse cara fez uma dancinha e o gato gostou. A mulher deu um beijinho na cabeça dele e ele quis fazer igual. Que fofo! E esse também devolveu carinho. Esse gato imitando a sua dona no polidense e essa canta melhor que a mulher. Por que os homens vivem menos? Uma menina gravou o estojo bonitinho das meninas, enquanto os caras escrevem com literalmente a primeira coisa que aparece. Esse cara conectou o celular no alto-falante da escola e tocou o sinal antes da hora pra eles irem embora mais cedo. Já esse finalmente comprou FIFA 23. E na hora que a sua namorada foi entrar no carro... No, tô atrás. Tô aqui, carinha. Certeza que ele apanhou. Esse aqui esqueceu que o babyliss da sua namorada é um objeto quente. Ai, esses caras estavam entrando num terreno que poderia ter criaturas perigosas, mas ele quis ver com os próprios olhos. E tinha isso aqui. Que quer que isso seja? Coisas que você vai agradecer que ficaram no passado. Você usa papel higiênico
todos os dias. Eu espero. Mas antes do papel higiênico ser inventado, eles usavam isso. Uma esponja em um cabo de madeira que era compartilhado entre as pessoas e higienizado com vinagre. E se não tivesse isso, eles usavam espiga de milho. Antes de inventarem as geladeiras, as pessoas colocavam rãs vivas no leite pra ele não estragar. Isso porque elas têm peptídeos que realmente conservam ele. Vivendo e aprendendo. Antes da invenção da Gillette, os homens usavam machados pra cortar o cabelo e barba. E eu imagino que se você errasse o movimento um pouquinho, o resultado não era legal. Por fim, antes de inventarem as borrachas, as pessoas usavam pão sem casca pra apagar coisas erradas do papel. E acho que esse é o único truque que é útil hoje em dia.